Ei meninas, meu nome é Betânia Maia, eu sou ginecologista obstetra e tô aqui a pedido da Carolina Baby para falar com vocês sobre um tema que tira toda mamãe do sério. E esse tema se chama amamentação. A gente poderia dar uma super aula aqui sobre amamentação, mas eu vou falar com vocês como se cada uma de vocês fosse a minha paciente. O que eu falo sempre é o seguinte: a amamentação é um aprendizado. A gente tem que entender isso, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo. É um processo que tem o seu tempo para acontecer. Não adianta achar que o bebê vai nascer e que ele vai para o peito, que deve ir, né? Esse primeiro contato é muito importante, inclusive para o processo de amamentação, mas nem sempre, naquele primeiro momento, se inicia a amamentação de fato. O bebê começa a mamar e a mãe começa a ejetar leite. As coisas têm um tempo para acontecer. É um aprendizado, e um aprendizado tanto da mãe quanto do bebê. A mãe está aprendendo a amamentar, tem que saber como fazer essa amamentação, e o bebê tem que aprender também. Acabou de nascer e tem que aprender a sugar e puxar esse leite e fazer a sua própria alimentação, tá certo? Então eu acho que isso é uma coisa bem importante de se entender e é bem válido que isso seja dito e falado, as mamães possam ter tranquilidade nesse processo, que nem sempre é tão instantâneo quanto a gente gostaria que fosse, tá? Uma outra dúvida muito comum é o seguinte: meu leite é fraco ou não? Não existe leite fraco, gente. O leite, ele tá pronto para o bebê. O bebê, a partir de até 6 meses, ele não precisa de outro alimento, nem mesmo de água, somente o leite materno. Ali vão estar todas as proteínas, os nutrientes que ele precisa, além de passar uma boa parte da imunização para esse bebê. A gente tem que entender que inicialmente é liberado o colostro, tá? E depois esse colostro passa a ser um leite um pouco mais forte, né? Digamos assim, de forma bem leiga, que é o leite materno, tá? A pojadura, que é a saída do leite, pode acontecer até 3 dias depois do nascimento do bebê. E normalmente ela vem com aumento da temperatura, tá? Pode até chegar a ser uma febrezinha de 37,8, 38, mas ocorre esse aumento da temperatura. O mais importante durante a amamentação é ter tranquilidade e aprender sobre a posição do bebê, sobre a pega do bebê. Hoje a gente sabe que o bebê tem que estar com a boquinha toda ao redor da auréola da mãe e o corpinho, barriga com o colo, barriga da mãe. Existem inúmeras posições, né? Mas o mais importante é que a mãe esteja numa posição confortável e que a boquinha do bebê possa pegar toda essa auréola, tá? Isso vai fazer com que o bebê desenvolva a parte oral dele, além de desenvolver a sucção. Algumas mamães que por inúmeros, motivos possam vir a precisar de complemento, eu acho que é bem interessante buscar, uma amamentação ou por sonda ou algumas mamadeiras especiais que tem uma colherzinha e que não vai prejudicar esse desenvolvimento oral e nem fazer com que o bebê resolva parar de amamentar, tá? Que é o que acontece muito quando se usa a mamadeira convencional. É um tema muito amplo. A mãe, nesse período de amamentação, deve ter uma boa alimentação. A gente sabe que amamentar emagrece, então é uma super vantagem para as mamães no pós-parto. Mas a gente não pode fazer nenhuma dieta restritiva nesse período, a não ser que seja orientado pelo pediatra, porque o bebê tem alguma intolerância ou precisa que se pare de comer alguns alimentos que estão passando pelo leite para o bebê e de alguma forma causando algum efeito no bebê. De forma geral, a mãe deve ter uma alimentação balanceada e beber bastante líquido mesmo. Quanto mais ingerir líquido, maior essa produção de leite. Alguns alimentos, como a alfafa, podem aumentar a produção de leite. A gente viu estudos sobre isso. De forma geral, a pouca produção de leite está muito relacionada ao estresse, a essa autocobrança que a mãe tem. Então, gente, aqui, apesar de tudo que a gente tem para falar, de amamentação, fica a mensagem aqui da obstetra de que você tem que ter tranquilidade nesse processo, acreditar na equipe que você escolheu de profissionais, entre eles obstetras, pediatras, enfermeiras especializadas em amamentação, seguir as orientações e dar tempo ao tempo. Entender, isso é um aprendizado e aos poucos você vai conseguir. Não desista na primeira dificuldade.
persista, porque vale a pena.